O Itaú BBA acaba de publicar um relatório que basicamente confirma o que o mercado publicitário já sussurrava há anos. A verba que sustentava o império da TV brasileira está migrando e está migrando muito rápido. O digital já responde por 56% de tudo que você gasta de publicidade no Brasil. Até 2030 vai chegar a 67%. E no meio dessa transição, a Globo registrou em junho a pior audiência da sua história em um jogo da seleção brasileira em Copa do Mundo. No mesmo sábado, a Cazé TV bateu o recorde mundial de audiência ao vivo numa transmissão esportiva. Foram 12 milhões de espectadores simultâneos no YouTube. Isso aí não é coincidência não, é o fato do momento em que o modelo de negócio começa a ser substituído por outro. E quando um banco do tamanho do Itaú escala um time inteiro de analista para escrever sobre isso, com gráfico, projeção, valores, eles não estão fazendo jornalismo. Ele está avisando aos acionistas onde o caixa das empresas vai parar nos próximos 5 anos. Então, nesse vídeo, vamos entender o que esse relatório está dizendo de verdade. Por décadas, o modelo era muito simples. Você tinha um produto, uma marca, um banco lá que queria falar com o Brasil, comprava 30 segundos no intervalo da novela das 9 e pronto. 50 milhões de pessoas viam seu comercial ao mesmo tempo. O custo era altíssimo, mas a entrega também. A TV aberta era o único caminho para a escala nacional. E esse modelo funcionou porque a atenção do brasileiro estava concentrado num lugar só. A novela, o jornal, o futebol, tudo acontecia no mesmo aparelho, no mesmo horário, no mesmo canal. E enquanto isso fosse verdade, a Globo tinha um ativo praticamente inalcançável, um monopólio da atenção em massa. Até o Silvio Santos, na época, uma vez questionado, ele falou numa entrevista que era praticamente impossível concorrer com a Globo no horário nobre e tal. Então, assim, era um monopólio de fato de atenção que a Globo tinha, que era um negócio realmente inalcançável. Nós de televisão estamos vendo que por mais que a Record queira se aproximar da Globo, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. E a decisão das marcas em concentrar verba na TV durante todos esses anos não foi nenhum tipo de burrice, não. Foi a decisão racional dentro do contexto que existia na época. Não havia alternativa com a mesma escala. Mas o problema agora é que o contexto mudou. E mudou de um jeito que o balanço das empresas começou a registrar, começou a aparecer isso já nos demonstrativos financeiros das empresas. O Itaú BBA aponta no relatório que o mercado publicitário brasileiro saltou de 11 bilhões de dólares em 2021 para 15,8 bilhões de dólares em 2025. A projeção é alcançar 24 bilhões de dólares até 2030, mais do que o dobro em menos de uma década. Mas é esse o ponto que importa, que quase todo esse crescimento é puxado pelo digital. A participação da TV no bolo publicitário caiu de 33% para 20%. O digital subiu de uma fatia menor para mais de 50% e segue acelerando. Traduzindo isso aqui para o caixa da empresa, a cada R$100 que uma empresa gasta hoje em mídia no Brasil, R$56 vai para alguma plataforma digital. E em 2030 vai ser R$67, ou seja, 67% do orçamento de marketing. E é aqui que entra o ponto central. O que interessa para quem administra a empresa, para quem precisa preservar caixa, para quem precisa decidir onde colocar o orçamento de marketing, é olhar essa migração e ver que isso está acontecendo porque o digital é mais moderno. Está acontecendo porque ele gera mais retorno mensurável por real investido e as pesquisas do próprio mercado publicitário americano apontam que as campanhas no YouTube entregam ROI cerca de 40% maior do que os comerciais tradicionais em TV aberta, a TV tradicional. No Brasil, a lógica é a mesma. Você consegue segmentar por idade, por região, comportamento de consumo, fase do funil de vendas. Você mede o clique, conversão, tempo de exposição. Você sabe quanto cada real investido trouxe de volta aí do investimento que você está fazendo, seja em ads, seja no YouTube, no Meta, enfim. E na TV você sabe quantos pontos de audiência teve. Só isso. O resto você precisa ter fé. Então, quando uma empresa do tamanho do Itaú olha para o próprio orçamento de marketing, ela não está comparando TV versus digital, com os dois canais equivalentes. O que ela está fazendo, ela está comparando um canal com retorno medido versus um canal com retorno presumido. E nesse jogo aí, o presumido perde sempre que o caixa aperta. Agora vamos analisar a história da Globo, porque eles contam a história do outro lado dessa migração aí. Em 2025, a Globo Comunicação e Participações fechou o ano com receita líquida consolidada de 18 bilhões de reais. Um crescimento de 11% sobre 2024. Parece bom, mas precisa olhar um pouco esse crescimento aí, como ele foi construído. Sem a aquisição da Eletromidia, líder de mídia exterior, a receita teria sido de 16,7 bilhões, ou seja, o crescimento orgânico da empresa foi cerca de 2%, praticamente estagnado em termos reais quando se considera a inflação. A receita publicitária da Globo, isoladamente, subiu apenas 3% no ano. A Eletromidia é o que entregou os outros 12 pontos percentuais aí desse resultado. Sem a operação de mídia de rua, a Globo teria reportado crescimento publicitário abaixo da inflação. E o lucro líquido caiu 25%.
de praticamente 2 bilhões de reais para 1,49 bilhão. A liquidez da empresa, ou seja, o caixa e os investimentos financeiros disponíveis, encolheu de 14 bilhões de reais em 2024 para 10 bilhões em 2025, quase 4 bilhões a menos de gordura financeira em 12 meses. Por décadas, a Globo operou num modelo que mesclava lucro operacional com receita financeira robusta. A empresa tinha tanto caixa aplicada que o rendimento financeiro funcionava como um amortecedor do resultado. Em 2024, o resultado líquido de instrumento financeiro, só para você ter uma ideia, foi de 2,76 bilhões de reais. Em 2025 caiu para 766 milhões, uma queda de mais de 2 bilhões de reais em receita financeira num único ano. Isso mostra que a empresa está consumindo a própria reserva para sustentar essa transição. Em paralelo, a receita com conteúdo que inclui Globoplay, canal por assinatura e vendas internacionais também caiu de 31% do faturamento total em 2024 para 29% em 2025. No último trimestre, despencou para 26%. A base de assinantes da Globoplay cresceu 33%, o que parece um número maravilhoso, mas boa parte dessa expansão vem de acordos com operadoras como a Claro, que oferece um serviço empacotado lá, sem contribuição relevante dessa receita incremental. O presidente da Globo, Paulo Marinho, em comunicado interno, destacou os avanços da Globoplay e do Premier Play. Ele não menciona queda nas receitas de conteúdo, não comentou as vendas internacionais e os números falam por si só. Agora vamos para o outro lado dessa equação aí. A Cazé TV, junto com o YouTube, vendeu 10 cotas de patrocínio do Brasileirão de 2026 por aproximadamente 185 milhões de reais cada. Para a Copa do Mundo foram comercializadas 11 cotas Master pelo mesmo valor unitário, receita próxima de 2 bilhões de reais só em patrocínio de torneio esportivo transmitido por canal do YouTube. Entre os patrocinadores tem Itaú, Ambev, Coca-Cola, Mercado Livre, Vivo e iFood. Esses caras são os mesmos anunciantes que abasteciam a TV aberta, os mesmos cheques, só que em endereço novo. Quando o Itaú coloca o seu logo ali numa transmissão da Cazé TV, ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, comprando atenção real, mensurável e segmentada. Segundo, enviando um sinal muito claro para o mercado, para os acionistas, sobre o que ele está acreditando e qual é o futuro de geração de caixa publicitário no Brasil. E é esse sinal aí que está no relatório lá do BBA formalizado. A narrativa oficial das emissoras é que a TV linear continua sendo um veículo de maior alcance, que o streaming é complementar e que a audiência consolidada no PNT, o painel nacional de televisão, ainda mostra a Globo na liderança. E é verdade, a Globo somou 46,4 milhões de pessoas na estreia da Copa, contando TV Globo, Sport TV e GE TV. Liderou com folga em alcance total. Mas o relatório do Itaú BBA não está medindo alcance, ele está medindo eficiência de capital. E a métrica que importa para o anunciante mudou. Não é mais quantas pessoas viram, é quantas pessoas viram, quantas se engajaram, quantas converteram e quanto custou cada conversão. Nesse jogo aí, uma transmissão de 12 milhões de espectadores simultâneos no YouTube, com dados de audiência abertos em tempo real, segmentação por perfil, vale mais por real investido do que 30 milhões de televisores ligados, sem informação granular nenhuma sobre quem estava assistindo, quem estava olhando esse conteúdo. Isso não significa que a TV morreu, significa que ela virou um ativo de menor retorno marginal. E quando isso acontece, o capital migra e ele sempre vai migrar porque tem mais eficiência financeira. O cenário para frente tem 3 fatores que vale acompanhar. Primeiro, a Globo está executando uma transição agressiva, comprou Eletromídia, lançou um canal GE TV no próprio YouTube, ampliou o Globoplay e Premier. Está reconhecendo a realidade e tentando se mover. O EBITDA cresceu 57% em 2025, não é uma empresa parada, mas está consumindo caixa para fazer essa transição e o tempo não é um amigo dela aí nesse caso. Segundo, o mercado digital no Brasil está concentrado em poucas plataformas globais. Google, YouTube, Meta, boa parte da verba publicitária que sai da TV não fica nas mãos de empresas brasileiras, vai para fora, e isso é um dado relevante para a balança de pagamentos e para a economia de mídia nacional, o que o relatório do BBA toca mais de leve aí nesse caso. Terceiro, criadores brasileiros estão capturando uma fatia crescente desse bolo aí. Cazé TV é o exemplo mais visível, mas não é o único. Canais de finanças, de esporte, de entretenimento, de educação, o modelo de criador como estúdio independente, como o próprio YouTube chama, está virando categoria de investimento publicitário com peso próprio. Então a pergunta que fica para quem administra empresa no Brasil, ela é uma só. Se o Itaú, o Mercado Livre, a Ambev estão movendo capital nessa direção, com mais clareza sobre o retorno e mais controle sobre segmentação, o que justifica continuar gastando o orçamento de marketing no modelo antigo? Eu não estou dizendo que a resposta é zero TV, não. Eu estou dizendo que a alocação precisa ser revisitada com base em ROI mensurado, não em hábito. O custo do hábito, num cenário de margem mais apertada e de juros altos, sai do caixa que poderia estar financiando
influenciando o crescimento da tua empresa. A Globo muito provavelmente não vai quebrar, mas o monopólio dela com certeza acabou. E quando o monopólio acaba, quem decide o jogo deixa de ser quem distribui o sinal e passa a ser quem tem a atenção. E a atenção mudou de endereço. E o caixa das empresas também está mudando atrás da atenção. Se você é dono de negócio, gestor de marketing ou simplesmente alguém que quer entender para onde o dinheiro está indo nos próximos anos, esse movimento é um dos mais importantes para você acompanhar. Não é sobre TV versus YouTube, é sobre eficiência de capital aplicada à comunicação de marketing. Quem entender isso primeiro, gera caixa primeiro. Então, se você gostou do vídeo até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários, a sua empresa já fez a conta de quanto custa hoje cada real gasto em mídia tradicional versus mídia digital? Esse número aí tá em cima da mesa e é uma decisão que não pode ser feita por intuição. Te vejo no próximo vídeo, me segue aqui, se inscreve no canal, fui!